A gente está falando de uma reforma que tem seis anos ainda para ser realmente implementado 100%, né, acho que até 33 que vai ser realmente tudo implementado e ponto final. E na minha época, quando eu trabalhava numa multinacional alemã, eu fazia parte de um grupo da implementação de um ERP famoso aí, SAP, no Alemão Brasil. também? Imagina a cabeça do alemão chegando no Brasil, fazendo parte num grupo de trabalho de tributos no Brasil, que eu não sabia nada. Minha família é brasileira, mas não sabia nada de tributos. E a gente está falando de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI que vão ser eliminados, certo? E tudo isso no sistema, né, fazer todo esse ajuste vai ser um investimento bem forte, não só de investimento monetário, mas também de trabalho, né, horas de trabalho. Resuma para nós um pouquinho esses 5 tributos que eu mencionei agora, para qual caminho isso vai andar? Vai reduzir, vai ficar igual, só vai mudar de nome, como é que vai ser? Boa pergunta. Vamos lá, é um caminho longo, tá? Em princípio em princípio, não deveria ter aumento de carga, em princípio. Então, em princípio, houve um cálculo que para mim foi um pouquinho superficial, de análise da arrecadação global no Brasil dos 5 tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá. O que que não está nesse cálculo? A conta da sonegação, a conta da discussão judicial, da discussão administrativa. Só entrou na conta o que foi efetivamente recolhido. Aquilo que não entrou, não entrou na conta, tá. Então pegaram isso aqui e projetaram no modelo qual que seria o impacto de alíquota de IBS e CBS. Paulo, isso é estimativa? Estimativa. Nós não sabemos ainda quanto efetivamente vai ser cada alíquota. Quando nós vamos saber? Vamos lá, então vamos saber quando que essa informação virá até nós e qual a expectativa. CBS, que é o IVA da União, são 2 IVAs, um que é só da União, é a CBS, que é uma contribuição. Esse C e o I tem tudo a ver, a gente não vai ter tempo de explicar, mas a CBS é da União e o IBS é o IVA que vai ser compartilhado com estados e municípios, tá, então são 2. A CBS começa agora em 2027. O que que acaba em 2027? Acaba PIS, COFINS, que vai ser ambas serão substituídas pela CBS. E o 100% já IPI, cortado. 100%, você nunca mais vai ouvir falar de PIS e PIS, COFINS COFINS. no momento que você for fazer as suas vendas. Quando que você vai saber de PIS e COFINS? Porque se você tiver processo de PIS e COFINS, você vai ficar, sabe, é igual comer pepino e melancia, você fica lembrando aquilo ali o dia inteiro. Então assim, você ainda vai ficar lembrando de PIS e COFINS um tempo. E logicamente, alguns créditos de depreciação que você tem de PIS e COFINS que eles vão continuar a rolar, lógico, para ser compensados com a CBS, mas ao longo do período, em que eles existirem. Então, isso. Que mais? IPI vai a zero para 95 ou mais por cento dos produtos hoje produzidos no Brasil. Paulo, por quê? E o resto? Porque decidiu-se no Congresso que a Zona Franca de Manaus precisa ser mantida com seus benefícios, tá? O IPI não é em si um benefício positivo, mas é um benefício negativo. Ele traz mais competitividade para a Zona Franca de Manaus quando ele onera os produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. Exemplo, uma moto, linha branca. Então, se você tem uma moto montada lá na Zona Franca de Manaus, que praticamente todas no Brasil são montadas lá, e essa moto é vendida para o resto do Brasil, IPI zero. Agora, quando você importa uma moto de fora, aqui em São Paulo, vai ter IPI.
Então você vai ter uma oneração para aquilo que é importado ou produzido fora da Zona Franca de Manaus, tá? O resto é zero. Isso tudo em 2027, ano que vem. Além da CBS, que vai substituir PIS e COFINS, e do IPI, que vem a zero na maioria dos produtos, vai surgir o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto que eles criaram antes com a bandeira dos abraçadores de árvore, que é de tentar coibir, de tentar mitigar, de tentar desmotivar as pessoas a consumirem bens e serviços que, em princípio, prejudicam a saúde e o meio ambiente. Eu morri de medo, porque, puta, vão onerar o meu torresmo. Não foi onerado. A cachaça foi, mas o torresmo não. Aí, Aí ó. tem um menino que trabalha comigo, o Guilherme, ele falou: puta, fiquei com medo de ter IS sobre o Corinthians, porque ele prejudica a minha saúde. A Mas essa cachaça e o Corinthians, né? bandeira, cara, no fundo, quem conhece Brasília sabe que esse IS foi feito meio que um cálculo de chegada, entendeu? Uma conta de chegada. Ó, com o fim do IPI, tem um pouco mais de 50 bi que vão deixar de existir e eu preciso substituir essa ferramenta de arrecadação por outra que me traga os mesmos 50 bi e etc. Então foi meio assim. Então é uma lista de bens e serviços, fizeram o cálculo lá e mais ou menos vai ficar meio que elas por elas, tá? Tem muita coisa que faz mal para a saúde e faz mal para o meio ambiente que está fora da lista. E tem muita coisa que está na lista que não necessariamente faz mal ao meio ambiente e à saúde. Porque, cara, faz mal ao meio ambiente e à saúde é tudo relativo, tudo tem uma outra perspectiva, né? Pode ou não fazer, depender do grau. 27, Ricardo. 28 é a grande barriga. Toda vez que vem uma tsunami, né? Tem aquela barriga, né? O mar recua, né? E aí a onda vem. Então, 28 é a barriga, é o recuo. Então, ó, você que está escutando isso aí, a sua empresa pode dar férias para o seu setor fiscal de 5 dias úteis em 2028, tá? Até lá sem férias, depois sem férias. Porque em 29 começa uma grande tsunami, que é aquela massa de mudança, que vai perdurar de 29 até 32, acabando em 33. O que vai acontecer, Paulo? ICMS e ISS começam a ser reduzidos em 10 pontos percentuais, ano a ano, de 29 até 32. E o IBS começa a ser cobrado efetivamente, quer dizer, valor econômico, também 10 pontos percentuais, a partir de 29. Então, sai 10, entra 10. Sai 10, entra 10, sai 10, entra 10, até 2032. 33, não existe mais ICMS, não existe mais ISS. Logicamente, já vai ter acabado PIS e COFINS. Só permanece CBS, só permanece IBS, só permanece o IS e aqueles produtos que têm produção também na Zona Franca de Manaus vai ter IPI. Então, de Esse é 5 o the para long 4. road. Não, tem mais um aí. Eu nem gosto de falar nele. É, não, meio que foi elas por elas, mas assim, esse imposto que sobrou, que é sobre produtos primários semi-elaborados, ele veio meio que para calar a boca de alguns governadores contra a reforma, em alguns estados que têm uma contribuição para um fundo, tá? Tipo, Goiás, eu sei que tem, salvo engano, Tocantins, alguns estados do norte. Fala, cara, não, vamos criar esse imposto para vocês durante um período, então ele é limitado, ele não é para sempre. E esse imposto precisa ser na exata medida da queda de arrecadação com o fim desse imposto que eles têm hoje, tá? Mas de grosso econômico, nós vamos ter dois, que é IBS e CBS. O Entendi. IS é só naquela lista daqueles produtos que fazem mal para o meio ambiente e para a saúde.